E aí, galera, e aí, professor de educação física, hoje vamos conversar sobre como é atender um deficiente físico, especificamente cadeirante e sedentário, num salão de musculação. A gente vai discutir sobre isso e você não vai precisar mais fugir desses alunos. Agora eu vou lhe encaminhar, eu vou mostrar o caminho, como é que funciona atender esse tipo de aluno, tá bom? Então segue aí as minhas redes sociais. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vamos pro vídeo, tá? Smoke weed every day. E bora lá pro vídeo. Gente, antes de tudo eu queria conversar com vocês porque a gente precisa ser humano para atender esse tipo de aluno. Não é que seja humano, não é questão de preconceito, segregação. Qual é o motivo? Porque geralmente, às vezes, quando o cadeirante chega no salão de musculação, muitas das vezes os professores já ficam mais preocupados por não saber lidar com essa situação. E isso, gente, é normal, tá certo? Isso é bastante normal. A gente não está preparado para tudo, mas como professores, né, de educação física, o que é que a gente faz? A gente conversa, pesquisa, estuda, melhora, a gente acrescenta o nosso conhecimento e aí sim surge um treinamento específico para esse seu aluno que necessita de saúde, tá certo? Tem todos esses processos, a gente não nasce sabendo e a gente vai melhorando a cada dia. Então, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar com medo para atender esse tipo de aluno, tá? Ele é um aluno como qualquer outro, só que as dificuldades, as prioridades são outras, né? Que a gente precisa se adaptar, assim como ele que está lá, que ele deu o primeiro passo, né? De se matricular na academia, ir para a academia, mesmo sabendo que para ele é muito complicado, porque todo mundo vai olhar, eles geralmente pensam nisso, o constrangimento, às vezes eles vão muito sensíveis, né? Sentimentalmente, emocionalmente, então você precisa ser o porto seguro do seu aluno, tá bom? Então vamos lá começar com essas dicas para a gente não se perder aqui nas ideias, tá bom? A primeira dica é que você vai perguntar para o seu aluno se ele é lesionado medular ou não. O que é lesionado medular? Quando se é um nome, o termo já fala, lesão medular. Quando se é lesionado medular, ele não tem nenhuma sensibilidade, como estamos falando de cadeirante, não tem nenhuma sensibilidade nos membros inferiores, ou seja, praticamente ele não utiliza para nada, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Já pergunta de cara esse tipo de informação, tá bom? Isso é importantíssimo, porque também tem cadeirantes que não são lesionados medular, mas que são cadeirantes e têm sensibilidade nas pernas, às vezes fica até um pouco tempo sobre as pernas em pé, né? E às vezes precisa até de ajuda de alguém para ficar em pé. Então, você vai perguntando, né, para o seu aluno para saber se ele é ou não lesionado medular, tá bom? Segunda dica que eu posso dar para vocês é analisar a função de cada articulação, tá certo? Por que eu falo isso, pessoal? Porque quando você é um deficiente físico, geralmente há algum atrofiamento muscular ou articular, tá certo? Consequentemente articular, né? Porque se há um encurtamento ligamentar, tendíneo, muscular, também vai ter um limite da articulação, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai ver todos os pontos necessários da articulação, das articulações do corpo do seu aluno. Não é um aluno convencional, gente. Vocês têm que tirar isso da cabeça. Ou seja, você tem que analisar a função articular do pescoço, depois o ombro, depois o cotovelo, punho, dedos, tá certo? Região torácica, região escapular, região do quadril, tá bom? Quadril vai para o joelho, tornozelo, dedos dos pés. Você precisa saber qual é os limites de todas as articulações, porque é em cima disso que você vai trabalhar, tá certo?
A partir disso, da avaliação anamnese, avaliação física, postural, a gente vai começando a desenhar a prescrição de treino dele, tá bom? Então, se você analisou que o pescoço, as funções articulares estão ok, se você perceber que a amplitude do movimento do ombro, seja ele na flexão ou na extensão, tá certo? Notou que há um limite, ele não consegue ir até aqui, ele só consegue ir até aqui. Você já vai começar a trabalhar a amplitude funcional também dessa articulação para ele ir melhorando a mobilidade, tá certo? E assim acontece com todas as articulações, tá bom? Então, se você for fazer uma avaliação física, você precisa analisar a função de cada articulação. Vamos lá para o terceiro, gente. Verifica todos os pontos se ele possui sensibilidade ou não. E isso entra como também, como eu falei no início, se é lesionado medular ou não. Porque se há sensibilidade, você vai trabalhar nessa região também. E se não há sensibilidade, mesmo assim você vai trabalhar. Até porque isso é questão de circulação. Você vai ter que trabalhar essa região, mesmo que seja somente por alongar e você fazendo os movimentos com ele, mesmo sendo movimentos passivos, mas tem que ser feito, porque isso tudo vai melhorar a circulação corrente sanguínea dele, tá bom? Então vamos continuar. Terceiro, qual o objetivo? Isso é para qualquer aluno. Se ele quer emagrecer, condicionamento físico, qualidade de vida, se ele quer hipertrofia, se ele quer mais reabilitação, tudo isso vai perguntar e também você vai notar, né, na sua avaliação ocular se necessariamente precisa ser trabalhado alguma coisa, tá bom? Vamos lá para o quarto. Conversar sobre ir melhorando o treino. Como assim conversar sobre ir melhorando o treino? Você, professor de educação física, vai tentar, né? Tentar não, você vai tentar e conseguir, né? Se aproximar, ver quais são os limites, ver quais são as fraquezas, quais são os sentimentos que ele tem, qual é a motivação que ele tem, qual é o tipo de satisfação que ele tem. Tudo isso você vai perguntar, você vai se aproximar socialmente e emocionalmente, acabou trocando aquela palavra, com o seu aluno, porque você precisa conhecê-lo para ir trabalhar, até porque esse tipo de aluno, não é generalizando, mas a grande maioria há aquela sensibilidade emocional, gente, por sofrer muito preconceito, por sofrer vários constrangimentos, por sofrer limites da sociedade, por querer ir para alguma festa e não poder por acessibilidade, por querer ir para um hospital e não poder por conta da dependência de uma outra pessoa da família, ele vai ter que esperar. Então, essas pessoas geralmente têm uma sensibilidade emocional maior. Então, você também precisa trabalhar isso, gente. Você precisa chegar e conhecer o seu aluno para trabalhar as fraquezas dele, para trabalhar o que você pode ou não pode conversar com ele, trabalhar também os limites físicos, né? E também você, como vai prescrever um treino, você sabe que é um treino adaptativo. Você vai ter que adaptar praticamente tudo para ele e experimentar algumas coisas para saber se realmente tem condições de fazer ou não. Só que aí tem aquela parte, se você for experimentar, pode conseguir, como também não pode conseguir. E isso também você vai trabalhar, tá certo? Você não pode deixar o seu aluno desistir, tá certo? Você tem que motivar. Só que tudo é um processo e você precisa ir trabalhando também o lado emocional, tá? Vamos lá, acho que é quinto, se eu não me engano. Adaptações. A gente sabe que necessariamente precisamos adaptar praticamente tudo para ele no salão de musculação, mas que você tem que explicar que isso não é algo negativo. Pelo contrário, isso é positivo para você como profissional para ir enriquecendo seu repertório de movimentos, como também ele vai melhorar como pessoa, porque ele está ali se desafiando, treinando,
ele está melhorando com pessoas junto de você, tá certo? Então, isso é muito bom, essas adaptações, tá bom? Bora, 6, erros e acertos. Sim, gente, você vai estudar, você vai pesquisar várias coisas e você também vai criar várias outras coisas. Só que assim, como eu falei, vai ter acertos e vão ter erros. Se tiver acertos, parabéns, ótimo, motive o seu aluno. Se tiver erros, não tem problema, converse, não, vamos melhorar, no próximo dia a gente tenta, a gente vai pegando um jeito, tá certo? Não desmotive o seu aluno, principalmente nesses momentos de erros, que pode até ter aquele um pouco de constrangimento por não estar dando certo e as pessoas olharem, mas aí não tem problema, isso também é trabalhado, tá certo? Seja sempre um profissional consciente, tá? E aí, o último, gente, que eu posso estar falando para você é que você, professor de educação física, atendendo esse público deficiente, vai melhorar e crescer como profissional de educação física ótimo. Você vai ter alta relevância, você vai ser notado pela sua equipe, você vai ser notado pela família e o seu aluno que é deficiente físico, e você como pessoa também vai melhorar, tá bom? Então, se aparecer algum aluno deficiente cadeirante, você já sabe qual é o caminho, você já sabe como é ter um atendimento de qualidade para ele, tá certo? Então, até mais, galera. Beijo. Me siga, vai ter outros vídeos com outras deficiências que eu posso estar encaminhando e falando por onde você deve ir, como deve ir, tá bom? Então, tchau, gente, e até mais.